Perfeito. Então, iniciou agora, graças a Deus, né? Entre trancos e barrancos, salvaram-se todos. Então, vamos iniciar, né, gente? Ó, nós temos aí hoje a nossa primeira aula do terceiro bimestre, cujo tema, né, é um único continente. Então, nós vamos estar estudando o continente africano nesse bimestre. Nosso terceiro bimestre iniciou-se dia 3, ontem, e ele finaliza dia 16 de outubro, né? Então, nós vamos estar aí estudando esse contexto sobre a África durante todo esse período, tá bom? E dentro desse contexto, nós vamos estudar, né, não todas as dimensões do continente africano, porque é imensamente impossível, uma vez que a África é um continente né, étnico, multiplural, multipolítico, multirreligioso, então é necessário um pós-doutorado para compreender toda a dinâmica do continente africano. Então, a gente vai abordar, né, os conceitos principais. Pode passar, Gabriel, por favor. Essa semana vocês terão aí a prova das APs, né? A escola pediu para que todos os alunos participem com todo o empenho possível e, além de ser uma prova essencialmente para a avaliação, né, de cada um de vocês e da escola, né, porque a partir dessa prova que a escola, né, tem os parâmetros, né, para trabalhar aquelas habilidades que vocês precisam, né, compreender com um pouco mais de especificidade, né, essa prova, nesse momento também ela vai valer nota, tá? Então, que vocês possam estar aí empenhados e participando da prova na quinta e na sexta-feira. Algumas aulas foram antecipadas de alguns professores, né? Inclusive a minha na sexta-feira foi modificada devido ao horário, mas daí a gente vai se adequando, né, dentro do que é possível, tá bom? Então, já deixem aí anotadinho para quinta e sexta vocês estarem dedicando o tempo, né, e o conhecimento voltado para as APs. Pode passar. Continente africano, né? Então, quais são as habilidades essenciais que nós vamos trabalhar nesta aula? Nós vamos extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países do continente africano, no primeiro momento. Pode passar. O objetivo é que possamos localizar e compreender a regionalização espacial do continente africano e as suas múltiplas dimensões geográficas e sociais. A regionalização do continente africano, né? Sempre a gente vai ter como primeiro critério, que é o berço da humanidade, uma vez que a gente sabe que os primeiros humanos, né, habitou as margens do Rio Nilo. A África é o terceiro maior continente do planeta, e ela está dividida, quer dizer, estava dividida em 54 países, só que agora a gente considera mais um. Então, até eu mesma, né, tenho às vezes um pouco de dificuldade, de, peraí, quantos são? 54? Não, tem mais um agora. Então, hoje a África tem 55 países. Por isso que naquela aula sobre a região da Palestina, né, onde eu fiz com o Ari, eu falei para vocês que a geografia ela é viva, né? Uma vez que eu falei uma coisa ontem, hoje pode mudar totalmente, né? Então, assim, vocês me trouxeram o conceito de que hoje já teve um evento novo, né? E que eu vou ter que estar estudando para estar falando sobre futuramente. Né? A mesma coisa aconteceu com a África. Durante toda a minha vida, eu estudei 54 países. Agora, nós temos mais o Sudão do Sul, que é o novo país africano e o país mais jovem do mundo. Então, dentre esses países, né, que a África possui, né, ela tem hoje mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, até então ela tinha 800 milhões de habitantes, só que hoje já passou de 1 milhão de habitantes também. Então, é um continente que está em transformação o tempo todo. Pode passar. E a população da África é a sétima maior do mundo, tá? Então, nós temos aí a configuração do continente africano e todos os seus países, né? E aí a gente vai abordar agora um pouquinho da localização. Pode passar.
Então, trouxe aí um outro mapa com todos os nomes dos países africanos e as dimensões, né, que ele abrange. Nós vamos falar um pouquinho da questão de fronteiras desse continente. Pode passar. Então, qual é a localização do continente africano, de acordo com o mapa que nós vimos, né? A África, ele é o único continente do mundo que pertence aos 4 hemisférios. Então, a África pertence ao hemisfério norte, sul, leste e oeste, que ela é cortada tanto pela linha do Equador, quanto pelo meridiano de Greenwich. A África, ela possui uma área total de 30.221.532 quilômetros quadrados, né? Com essa composição, ela compõe o terceiro lugar em tamanho territorial do mundo. Em critério de população, é o segundo mais populoso. A gente sabe que o primeiro é o continente asiático e depois o continente africano, né, vem na sequência. Pode passar, Gabriel, por favor. Né? Então, nós vamos ter aí toda a localização, né, do continente dentro dos hemisférios. Vejam aí que no seu lado oeste, né, já quase pertinho aqui do Oceano Atlântico, o meridiano de Greenwich corta o continente e a linha do Equador está aí na área bem centralizada do continente. Por isso que ela é o único que pertence aos 4 hemisférios do mundo. Então, ela já traz aí, né, esse contexto único, porque não tem mais lugar nenhum no mundo que tenha, né, essa dimensão, ou que tenha essa localização. Então, a África está no centro do mundo, vamos dizer assim. Pode passar. Todos conseguem fazer a localização? Gente, vocês conseguem visualizando no mapa? Todos sabem localizar direitinho? Sim, 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 sim. Sim? Ótimo. Pode passar então, Gabriel, por favor. A regionalização do continente africano é limitado ao norte pelo mar Mediterrâneo. Então, a África ela faz fronteira com a Europa devido, né, à sua localização com o Mediterrâneo. Ao nordeste, ela faz fronteira com a Ásia. Então, é onde está ali o Egito, né, e o Mar Vermelho. Então, a África ela localiza-se naquela região, né, separando a Península de Sinai do Egito, sendo limitada pelo Mar Vermelho, né? A leste, o continente africano é banhado pelo Oceano Índico e a oeste pelo Oceano Atlântico. Pode passar. Então, aí nós vamos ter as divisões, né? Quando a gente regionaliza geograficamente, a África ela está dividida em 2 partes, que depois vai virar 3 partes, 4 partes, e é infinito quando a gente vai mensurar. Mas como a gente divide a África? A gente divide em 2 Áfricas, né? Alguns contextos, África branca e África negra, eu acho que vocês já ouviram esse contexto, África rica e África pobre, África seca e África não, e assim a gente vai caracterizar a África multicultural e a África islâmica, mas daí a gente vai trazer aquele contexto. África saariana e África do Norte, né? Ou o Sahel e o Magreb, sempre. Vai aparecer aí, eu já vi cair em provas. Então, apareceu a palavra Magreb, né? Localiza. Puxa, é a África branca, é a África onde compreende os países do norte, onde está o deserto do Saara. Então, analisando esse mapa, onde vocês vão ver aí a faixa branca, é toda a área que compreende o Magreb, ou a África do Norte, é onde passa o deserto do Saara. A partir do momento que o mapa escureceu, a gente vai trabalhar com a África subsaariana. Professora, por que subsaariana? Porque está abaixo do deserto do Saara. Essa é a África que a gente conhece, é a África que a mídia mostra, é a África que os livros contam, tá? Então, sempre vai ter esses 2 contextos. Quando a gente fala no deserto do Saara, a gente sabe, né, que é o maior deserto do mundo, nas regiões continentais. Eu já vi cair em provas, e essa semana mesmo eu estava, né, com uma pegadinha, qual é o maior deserto do mundo, né? Continentalmente, a gente sabe que é o Saara, só que eles colocam também os desertos gelados, né? Então, entraria a Antártida. Mas daí vocês, né, como estão aí no terceiro ano, prestem sempre atenção nas vírgulas.
eles estão falando de continente ou eles estão falando de um planeta como um todo? Se for de continente, a gente sabe que é o Saara o maior deserto do mundo. Esse deserto, ele atravessa 10 países, então ele inicia-se na África e ele vai finalizar lá na Ásia, né, uma vez que ele compreende toda aquela região do Oriente Médio, né, e ele também tem suas partes distintas. Quando ele está, né, na África, ele atravessa o Marrocos, a Tunísia, a Argélia, a Líbia e o Egito, né? Professora, por que deserto do Saara? Por que ele é tão grande? Por que essa dimensão? Porque nesse lugar tem todos esses contextos. A gente sabe que é um lugar que não chove nunca, é um lugar que durante o dia tem 50 graus Celsius de temperatura e à noite cai para 0 graus Celsius de temperatura, né? Então, a geografia explica o deserto do Saara da mesma forma que a gente explica o sertão nordestino, né? Porque dentro do Oceano Atlântico, na parte oeste, onde compreende o Saara, tem uma cadeia de montanhas, e essa cadeia de montanhas é chamada de cadeia dos Atlas. Então, o relevo oceânico é tão alto, que não permite com que a massa de ar ultrapasse o relevo. Então, as massas de ar se formam dentro do oceano, bate, né, no paredão do relevo e volta para o oceano. Quando a gente estuda a geografia de relevo, né, e vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio, vocês aprenderam que a placa tectônica sul-americana um dia foi junta com a placa tectônica africana. Não foi isso que aconteceu lá quando nós vivíamos nós vivíamos não, né? Quando nós tivemos a Pangeia, né? Então era um único continente e as duas placas eram juntas. Com a fragmentação das placas tectônicas se separou. Então muita coisa que nós temos aqui na América do Sul, a gente vai encontrar parecido lá no continente africano. Nós temos na África deserto do Saara, que é, né, um fenômeno geográfico por causa da cadeia dos Atlas, e nós vamos ter aqui no Brasil o sertão nordestino, que também é um fenômeno geográfico, não chove quase no sertão nordestino, porque no estado do Pernambuco não chega a ser uma cadeia de montanha, mas nós temos um grande planalto, que é chamado de Planalto da Borborema. Então, as massas de ar se formam dentro do oceano, quando chega no Planalto da Borborema, elas encontram um paredão, então elas voltam para o oceano de novo. Por esse motivo, nós não temos chuvas no sertão nordestino. Ah, professora, mas por que no sertão nordestino chove de vez em quando e no deserto do Saara nunca chove? Porque no Saara é uma montanha, no sertão nordestino é um planalto. Então, de vez em quando, em algumas épocas do ano, as massas de ar conseguem ultrapassar, né, as fronteiras do relevo, ou ultrapassar o paredão do Planalto, aí é quando chove no sertão. Tudo bem até aí? Compreenderam? Tranquilo. Tranquilo? Tá ok. E a África saariana, né? Então, é essa África pobre que a gente conhece. Alguns também vão chamar de África negra, né? A África saariana, ela compreende a Angola, o Congo, o Quênia, a África do Sul e todos os outros países do continente africano. Pode passar, Gabriel, por favor. A África ela é composta por uma grande quantidade de países, que tem hoje um torno de 55, não mais 54, né? E a África, ela não é apenas um continente. Esses países, eles também não são apenas considerados países, eles se constituem como grandes nacionalidades. Por que grandes nacionalidades? Por causa da multiculturalidade e por causa do nacionalismo e da simbologia que cada país traz. Então, as representações para eles, né, no caso, é diferente de nós, né? Pode passar, Gabriel. De que forma ela está dividida e regionalizada? De acordo com a cultura. Por isso que ele se constitui como nação, né? A religião constitui um povo lá.
Então, eles não veem apenas como, né, os congoleses, né? A religião deles vai definir de qual nacionalidade eles são, porque muitos lá ainda consideram, né, alguns países ou algumas nações africanas como tribais. É. Então, a religião é praticada em diferentes pontos do continente, né? Não importa qual seja a religião, porque lá eles têm várias culturas, né? Não é uma coisa única, né? Eles são múltiplos, vamos dizer assim. E além da religião, eles trazem a língua. Então, a gente vai ver em um único país da África eles falar diversas línguas e lá é muito comum que além da língua do colonizador, eles têm a língua da tribo, né? Vamos dizer assim. Aí, de novo, a gente vai falar um pouco do Maghreb, né, que é uma outra região africana, mas compreende mais praticamente a África do Norte, né, que também está disseminada ou caracterizada para aqueles povos voltados para o islamismo. Então, na maioria deles são islâmicos, né. Então, o Maghreb, né, é uma outra região e essa palavra, ela tem origem, né, nos árabes, ou na língua árabe, né? Por que Maghreb? Porque para eles o Maghreb significa a terra onde o sol nasce, onde o sol se põe, que é o oposto do Marek, que é o lugar onde o sol nasce. Então, se está a oeste, lugar que o sol se põe, se está a leste, Marek, que é o lugar onde o sol nasce. Então, esse povo é carregado de simbologia e tudo para eles tem um outro contexto, não só o contexto geográfico, o contexto político, o contexto econômico, né? Tem a questão da cultura, né, que está enraizada por trás. É a mesma coisa quando a gente trabalhou aquela questão dos povos da Caxemira, dos povos da Palestina. A cultura, a religiosidade para eles é como se fosse arroz e feijão para nós, né? É algo muito comum. Pode passar, Gabriel, por favor. Daí, as bandeiras dos países africanos, né, eles carregam muito essa simbologia das cores, né, se vocês analisarem, vocês vão ver que muitos dos africanos, né, eles carregam muito esse contexto da roupa colorida, da roupa viva, né, e isso é muito comum, e até na bandeira dos países deles, eles carregam essa vivacidade, né, que é o que representa a multiculturalidade daquele povo. Pode passar. Dentro do país, aí, tem as cores da nação. Cada país tem sua bandeira e tem a sua representatividade. Essa ilha, todo mundo sabe qual é? Isso. Que lugar é esse? Não? Então, essa ilha é Madagascar, tá? Pode passar, Gabriel. A tendência, né? Então, qual é a tendência do continente africano e do povo africano, né? No entanto, é que o número de países continue crescendo. Por que, né, o número de países lá continua crescendo e hoje tem 55 e amanhã a gente não sabe? Porque é uma região que ainda vive em muitos conflitos civis. E a maioria dos conflitos civis é por busca de independência, né? Independência de quê? Independência ainda dos resquícios do imperialismo que foi vivenciado naquele país, naquele território ou naquele continente, né? A maior parte das fronteiras territoriais dos países africanos é frágil, né? Então, muitos deles vivem conflitos intensos, ou seja, né, as disputas pela independência e pela unificação, na maioria das partes, está relacionado ao processo de colonização que até hoje é vivenciado. Ah, professora, mas o imperialismo, né, ele deixou de existir. Não, né? Ele deixou marcas tão profundas que é vivenciada até os dias de hoje e a gente não sabe até quando vai perdurar essas marcas que o imperialismo deixou no continente africano e sobre aquele povo num geral. Pode passar. Então, de novo, aí nós vamos ter os 55 países, só vou falar agora de como eles estão regionalizados ou se caracterizam.
Então, 49 países são continentais, 6 países são insulares. Professora, qual é a diferença de insular para continental? Continental é quando está dentro do continente. Insulares é quando são constituídos em ilhas, que é o caso de Cabo Verde, de Madagascar, da ilha de Seychelles e outras ilhas, né? Então, a África ela tem 6 ilhas que são países independentes. Diferente de nós aqui no Brasil, que temos diversas ilhas maravilhosas, mas todas estão dentro do território brasileiro. Na América, nós temos também países insulares, que são aqueles países que estão aqui na América Central, caso de Cuba, Nicarágua, aquelas outras coisas. Então, é uma ilha, só que aquela ilha não pertence a um país, e sim, é um território independente. Pode passar, Gabriel. Então, aí nós vamos ter os países insulares da África, Cabo Verde. Cabo Verde foi colonizado por Portugal, eles falam português lá, né? Camarões, Madagascar, a República ou as Ilhas Maurícias, São Tomé e Príncipe, que também foi colonizada por Portugal, eles também falam português, e as Seychelles. Pode passar. Esse mapa vai mostrar cada uma das ilhas, tá? Então, as Ilhas Maurícios aqui, no Oceano Índico, Madagascar, depois nós temos mais 2 ilhas, e aqui no Oceano Atlântico, nós vamos ter aí, né? A outra ilha onde está lá, Cabo Verde. São os países insulares do continente africano. Pode passar. Os demais são continentais, tá? A África, ela também se divide em 5 grandes regiões, né? Como se caracterizam essas regiões? Pode passar. Setentrional, então onde está aí em azul. Nós vamos ter a África Ocidental, onde temos o amarelo. Eles caracterizam como a África Central, a África Oriental e a África Meridional, né? Então, de tudo isso que a gente já estudou, eles ainda encontram mais coisas para caracterizar esse continente. Pode passar. O que é, né, a África Setentrional? É aquela África do Norte que vai abrigar aqueles países que têm como cultura o islamismo, né? Aquele povo do Ixalá, ouro, muito ouro, né? E essa população, e essa região é a que concentra, né, um grande número de habitantes, né? É onde tem a maior parte da população africana. Eu já falei o nome dos países, tá, gente? Depois eu disponibilizo os slides para vocês e também vocês vão ter acesso ao mapa, por isso que eu não vou estar repetindo para vocês, tá? Pode passar. Nós vamos ter a África Meridional, que é também conhecida como Austral, que está localizada ao sul do continente africano, é onde vai estar ali integrando a África do Sul e os países que pertencem àquela região. Geograficamente, essa região está entre o Oceano Índico e a leste do Oceano Atlântico, né? E se destaca como uma grande fonte de economia baseada na agricultura e no extrativismo mineral. Extrativismo mineral é a extração de minério, que é motivo também de muitos conflitos civis dentro do continente africano. Pode passar. A África Central, né, compreende ali os países do centro. Essa região é vista, né, como um agrupamento que não leva em conta similaridades históricas, políticas ou econômicas. Basicamente, apenas ela agrupa países que estão no centro do continente. Então, é como assim, olha, você é quase sem importância nenhuma, né? Vocês entenderam, né? Então, fica aí no centro, está tudo certo, a África do Sul tem aí as suas potencialidades, a África do Norte está, mas basicamente você agrupa uma série de países e está tudo certo. Pode passar. Já nós vamos ter aí a África Central, ela se localiza a oeste, onde aborda ou abrange, né, o deserto do Saara e o Golfo do Guiné. Aí ele já tem uma outra caracterização. Então, vejam que eles caracterizam o próprio continente pelo valor que ele tem, né? Nós vamos ter aí alguns países que estão compreendendo essa região,
Observem um país que eu vou falar para vocês, que é Serra Leoa, né? Serra Leoa, gente, é um dos países mais pobres do mundo, né? Por muito tempo ele foi o mais pobre e ele ainda carrega esse, né, slogan, vamos dizer assim. Então, sempre que a gente estudou Serra Leoa, o país mais pobre do mundo, depois nós vamos ter um outro país que não fica na África, que é o segundo, que é Iêmen, fica lá no Oriente Médio. Então, é o segundo país mais pobre do mundo. Né? Esses países, eles fazem parte de uma comunidade econômica, né, dos estados da África, e tem aí a liga de ser os países mais pobres, né, como Gana, Serra Leoa, Togo, e assim sucessivamente. Pode passar. Depois nós vamos ter aí, né, a África Oriental, que se localiza no leste da África, entre a bacia hidrográfica do Congo e do Oceano Índico. Né? Então, eles já caracterizam essa região como uma bacia hidrográfica, então ela já é carregada de valores. Né? São exemplo desses países o Quênia, Zimbábue, Moçambique, entre outros. A África Oriental é considerada uma das regiões com piores índices de desenvolvimento humano e, consequentemente, possui diversos problemas sociais. É aquela África que a gente conhece, né? Onde os maiores índices de doenças infecto-contagiosas e subnutrição é o marco, né? E o que acaba expondo ou exemplificando aquela região ou aquele povo. Os países que falam português na África, né? Então, no mundo, nós vamos ter 9 países que falam a língua portuguesa, ou que foram, né, colonizados por Portugal. Na África, nós vamos ter Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Né? Os demais, Brasil, Portugal, e nós vamos ter o... Ai, peraí, fica lá na Ásia. Eu vou lembrar o nome e falo para vocês depois. Me encobrem, tá bom? Se alguém souber, também pode me falar. Eu esqueci agora. Pode passar. De uma forma simples, né? Como a gente vai regionalizar a África? Em África Islâmica e África Subsaariana. A África que compreende os países do norte, onde está o deserto do Saara, que tem o Ixalá, ouro, muito ouro, e a África Subsaariana, que é aquela África pobre que a gente conhece e passa aí na mídia, né? Para todos conhecer e ver. Pode passar. Um outro mapa aí, onde vai ter os países da África Islâmica, e todo em amarelo compreende a África subsaariana. A África Islâmica, né, ela representa a região do norte. Essa região, ela compreende um conjunto de nações que praticam o Islã, ou a religião muçulmana, e eles têm a língua árabe em sua cultura, né? Porque a língua é a primeira cultura de um povo. Pode passar, Gabriela. Essa parcela do continente sempre manteve ligação de milênios de anos, né, com a cultura europeia e do Oriente Médio. Essa região, ela sofreu no seu passado invasões de diferentes povos, como os romanos, os gregos, os fenícios, os árabes e os turcos. Pode passar. Essa é uma mesquita, né, ou um templo, ou um monumento, né, onde eles profetizam o islamismo. Pode passar, Gabriela. Já a África subsaariana representa todo o restante do continente africano, e depois eu vou falar para vocês da África do Sul, que ela já tem uma outra contextualização, né? Na parte sul do Saara, unindo aproximadamente 75% de toda a população. Nessa área, a população, em sua maioria, é negra e de religião animista, crença que acredita em espíritos da natureza que animam as coisas e rege o destino das pessoas. Existe uma restrita população branca dentro do
da África subsaariana, e essa população, eles têm o cristianismo, né, como sua religião. Nós sabemos que hoje também o cristianismo, ele está em grande expansão no continente africano por causa das missões, né, que muitas igrejas vão desenvolver ou fazer ou praticar dentro daquele continente, né. A África subsaariana, em comparação com o norte do Saara, ficou isolada e não recebeu influência da cultura islâmica, por isso que eles têm essa outra caracterização. Pode passar. Predomina a população negra, como eu já falei, a diversidade cultural é ampla naquela região, né? E diferentes grupos étnicos com elementos culturais distintos, como dialetos, dança, religiosidade, crenças e assim sucessivamente. Como eu falei para vocês, é comum em um único país na África eles ter vários dialetos, mas sempre lembrando qual é o oficial, o dialeto do colonizador. Então, se o país foi colonizado lá na época do imperialismo pela França, eles têm oficial a língua francesa. Se foi pela Itália, o italiano. Se foi pela Inglaterra, o inglês, e assim sucessivamente. Pode passar. Essa diversidade étnica, ela sempre foi motivo de geração de conflitos entre os próprios grupos. Então, em uma mesma, né, região, ou em um mesmo lugar, em um mesmo país, né, tem grupos diferentes e eles entram em conflitos entre si, né, por causa de diversos motivos. Pode passar. Quais são os problemas? Vários, né? Os socioeconômicos, eles são mais evidentes, né? Porque a fome, né, ela é sempre motivo de castigar um povo, né? E os índices de desnutrição é assustador. Então, a gente vê aí imensas fotos onde, né, eu já cheguei a ver, eu não gosto muito disso, um urubu comendo uma criança viva, né? Então, isso é assim, de doer o coração e, né, infelizmente, são fenômenos que a gente já viu, né, acontecer naquele continente ou naquela região. Né, a República Dominicana do Congo, ela tem 76% de desnutrição, 72% no Burundi, não, 72% na Somália e 63% no Burundi. Então, imaginem o índice, né, de fome que é envolvido ou que é alarmado naquela região. Pode passar. A AIDS, né, que é um dos fatores que a gente sabe, né, que está sempre em evidência naquela região. Aproximadamente 70% da população subsaariana são portadoras, né, do vírus HIV, ou seja, a cada 3 pessoas, né, cerca de um em cada 3 adultos, né, de alguns países são portadores ou são infectados ou já foram, né, e assim sucessivamente. Até 2020, os países africanos mais atingidos podem ter sua população reduzida em 25% em virtude do índice, né, de pessoas que são portadoras do vírus naquela região. Pode. Todos esses fatores, aliados ao apoio efetivo de organismos internacionais, contribuem para a miserabilidade da África subsaariana. A maioria deles apresentam baixa qualidade de vida, demonstradas nos índices de desenvolvimento humano, né? Então, a gente vai ter aí sempre o continente africano em último lugar no ranking mundial, né? Então, de cada 20 posições, 19 está dentro de países que pertencem àquela região da África subsaariana. Pode passar. Concluindo, né? O continente africano é o terceiro maior do mundo, só para frisar aí para vocês. Apresenta grande diversidade étnica cultural, além de suas peculiaridades referentes ao aspecto físico, uma vez que nós temos o maior deserto do mundo, uma vez que nós vamos ter o Rio Nilo também, que é né, nós só vamos ter
como o Rio Nilo, e depois eu explico para vocês o Rio São Francisco, aqui no Brasil. Então, de novo, nós vamos ter aí, dentro da geografia, coisas parecidas. Nilo e São Francisco são iguais. Não existe em mais lugar no mundo, né, rio como eles. Fato que proporcionou uma subdivisão do território, que classifica a África Mediterrânea, ou África do Norte, e a África subsaariana, sendo o deserto do Saara essa barreira natural, esse divisor, né, que separa o continente em duas partes. Outro elemento fundamental é a religião, uma vez que o islamismo ele também acaba separando, né, as duas regiões. Além de tudo, a cor da pele da população, que eles ainda caracterizam como África branca e África negra. Pode passar, Gabriela. Terminou? Oh, maravilha! Então é isso, gente. E a gente vai continuar aí nas próximas aulas, ainda falando um pouquinho mais sobre África, tá? Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Tá. Alô, alô, tá me ouvindo? Quais Tranquilo? são os outros maiores continentes? O maior continente é a Ásia. E o depois é a América. Ah, tranquilo. Ásia, América e África. A Europa, a Oceania é o menor. Tranquilo. Mais alguma colocação, pessoas? Tranquilo? Então tá bom. Sim. E assim a gente finaliza a nossa aula e vamos dar continuidade nas próximas aulas sobre o mesmo, né, contexto que é o continente africano, tá bom? Obrigada, Gabriel. Obrigada a vocês pela compreensão, tá? Por causa do meu impasse aí em relação à internet desde ontem que eu estou sofrendo, tá bom? E eu já coloquei para vocês aí os slides no grupo, vocês podem ter acesso, e até o formulário segunda-feira, tá bom? Obrigada, Tá bom, gente. Até mais. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, beijo.